Quando você estuda o livro de Gênesis, existe dois grupos de estudiosos desse texto. Aqueles que acreditam que a narração dos dias no livro de Gênesis aconteceu numa sequência, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Mas essa sequência eles comparam com o dia de hoje. E eles lêem o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 e 3 como se fosse uma sequência. E existe outros estudiosos da Bíblia que acreditam que o primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis não é uma sequência lógica. Mas para você entender, ou para que nós entendamos o que eu estou dizendo, nós temos que analisar a Bíblia em um todo e tentar buscar em outros textos da Bíblia algo que nos dê consistência lógica para sustentar um desses dois pensamentos, correto? E eu acredito que eu estou falando com pessoas que não crê na Bíblia. Pode ser o seu caso, você crê na ciência e você tem a liberdade de acreditar naquilo que você quer. Eu estou falando também com pessoa que estuda a Bíblia, estuda de maneira literal e coloca em sequência o versículo 1, versículo 2, versículo 3, numa sequência que parece ser uma sequência lógica. Em terceiro lugar, há aqueles que ele busca texto, informações em vários lugares da Bíblia para tentar montar o quebra-cabeça da criação. Se você me perguntar em qual dessas três hipóteses você acredita, eu como uma pessoa que estuda a Bíblia, eu não descarto que a ciência ela tem realmente uma contribuição para a humanidade e que a Bíblia ela não discorda da ciência. Mas quando eu estudo as Escrituras Sagradas, eu fico com a terceira opção. E eu vou buscar textos da Bíblia para tentar puxar. E por que eu estou dizendo isso? Presta atenção comigo. De primeiro momento, eu já gostaria de falar assim que, no meu ponto de vista, os dias da criação podem não ter sido dias semelhantes aos nossos dias, de 24 horas. Você talvez já leu no livro de Salmos que diz assim: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O que faz com que o ser humano ele entenda o início e o término de um dia? É o Sol, correto? E a Lua.
E quando você lê as Escrituras Sagradas, você abre aqui no livro de Gênesis, você vai ver que no versículo 14 diz assim: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirva eles de sinais para a estação de dia e ano, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o maior para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separação das trevas. E viu Deus que era bom, e passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Então entenda você, o sol e a lua, elas só foram criadas no 4º dia da criação. Então, antes da existência do sol e da lua, não necessariamente havia uma contagem de dias semelhante aos dias que nós vivemos hoje. E é aí que eu devo concordar com a ciência e dizer que a Terra, ela tem esses milhões de anos que a ciência afirma ter. Quando você lê o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Correto? Ponto. Versículo 2: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no versículo 1, Deus fez os céus e a terra. E no versículo 2, a terra ela está sem forma e vazia. Correto? Mas a Bíblia, a gente aprende na escola dominical que ela não se contradiz. E eu também concordo com esse ensinamento. A Bíblia não pode se contradizer. Então, quando você pega a sua Bíblia, abre ela lá no livro de Isaías 45, 18. Correto? Vai estar escrito assim, presta atenção. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia. Preste bem atenção nessa palavra. Ele não a criou vazia. Mas no versículo 2 de Gênesis está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Como é que pode o versículo 2 de Gênesis dizer que a terra era sem forma e vazia, e em Isaías 45, 18, a Bíblia dizer que no início a terra não foi feita vazia? Deus não tinha criado a terra vazia. Porque nós estamos falando de 2 momentos na terra. O primeiro momento, o momento que a terra ela foi criada, mas não era vazia. E o segundo momento é o momento onde a terra está vazia. E que texto eu posso buscar nas Escrituras para ter base para afirmar que houve um tempo nessa terra aonde essa terra não era vazia? Pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 13, e que diz assim:
Você estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamantes, barilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado. No dia em que foi criado, foi ungido, como um querubim guardião, pois para isso eu desolei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre pedras fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que achou iniquidade em ti. Por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência e pecou, pois por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardiões que andava no meio das pedras afogueadas. Aonde quer que esse ser eles se encontravam? No versículo 13 diz assim: estava no Éden. O nome Éden você vai ver lá no livro de Gênesis, que é o mesmo local aonde Deus, quando a narração diz que ele criou o homem, ele põe Adão aonde? Ele põe no jardim do Éden. Então aqui esse ser, ele vivia no Éden, mas era um Éden diferente nessa terra, porque diz que ele caminhava ele estava coberto sobre várias pedras preciosas e andava sobre pedras afogueadas, né? Essas pedras afogueadas faz referência a algum tipo de metal nobre resplandecente. Poderia ser ouro. Nessa época, dá a se entender que o Éden, esse primeiro Éden, ele tinha uma fartura de pedras preciosas na sua extremidade. Era fácil você encontrar pedras preciosas. Inclusive aqui vai citando o tipo das pedras preciosas que enfeitavam esse ser, porque era de fácil acesso essas pedras preciosas a esse ser. Quando você pega o livro de Isaías, do profeta Isaías, no versículo 13, no versículo 14, 13, continua falando o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu com esse ser, que ele vivia nesse jardim, nessa primeira criação, nesse Éden, né? Então você vai pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, que está escrito assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Note que a palavra subirei ao céu é porque ele estava abaixo do céu. Ele estava num lugar abaixo do céu. Então ele queria subirei ao céu, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Essa estrela pode fazer referência aos anjos, mas também pode fazer referência às estrelas do espaço, e ele estava abaixo dessas estrelas.
Então ele diz assim: eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens. Então quer dizer que ele estava abaixo das nuvens. Serei como Altíssimo, mas a profundeza do Seol você será levado. Agora aqui o Criador está falando para ele: por você ter almejado coisas que você não pode ter, eu vou te levar até a profundeza do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e ao teu respeito poderão. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é tirado fora do seu túmulo. Certa vez Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio de luz. Nessa época que Jesus falou isso, estava no ano, mais ou menos no ano zero, né? Hoje nós estamos em 2013. Então veja que é um acontecimento no passado, quando ele vê esse ser cair do céu à terra. Essa sentença foi tão grande que agora a terra, pela rebelião desse ser, a terra ela é destruída. Ela não vai servir mais de habitação para ele e nem para aqueles que estavam com ele naquele lugar, porque aqueles que estavam com ele, juntamente com ele também, foram seduzidos pela ambição que ele tinha. E agora a terra, ela está assim, como está narrando o versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Então você entende, em Isaías 45, Deus fez a terra para que fosse habitada. Um querubim mora ali na terra. Agora a terra ela é sucumbida e emergida pelas águas. Tanto é que diz que o Espírito de Deus passeava sobre as águas. Então as águas dominavam. Tudo estava submergido nesse momento. Versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Os cientistas, eles costumavam a zombar dessa narrativa de Gênesis, porque esta fala da luz como existente antes da criação do Sol, que todos supunham ser a única fonte de luz cósmica na Terra. Totalmente. Mas hoje, o que acontece? Hoje já se sabe que a luz cósmica, ela pode lançar uma luz que não depende da luz solar. No versículo 6, depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de água. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Note que quando Deus aqui ele fala que ele fez, a palavra fazer e a palavra criar são duas coisas distintas. Quando eu falo assim: hoje eu vou preparar um bolo, eu estou dizendo
que eu vou preparar algo a partir de algo que já existe. Então eu vou fazer um bolo. O bolo é uma... Eu organizo o bolo, mas existe a farinha, existe o fermento, existe o leite. Então, nesse momento que a terra estava num caos, Deus ele começa, quando ele fala, Deus fez, ele está dizendo que ele está reconstruindo aquilo que estava em uma catástrofe. Tanto é que existe, quando chega no homem, então Deus não fala mais assim, então Deus fez o homem. Não, Deus fala assim, então Deus criou o homem, porque o homem foi criado a partir daquele dia. Mas quando a Bíblia fala que Deus fez aquilo que já existia. E antes do homem existir, já existia planta nas águas, erva nas águas, essas coisas já existiam antes da criação do homem, mesmo nessa terra caótica, porque fazia parte da primeira terra de Isaías 45:18, que Deus não tinha feito ela vazia. E disse Deus: ajuntai num só lugar águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi, a parte seca Deus chamou terra. Então, tá aí. O que eu queria que você entendesse era o seguinte: Gênesis 1, primeiro, ele não é uma narrativa de 7 dias nosso, mas pode ser, e eu acredito nisso, como o sol foi criado no 4º dia, foi um processo, um tempo, para que você entenda que em cada tempo Deus criou uma coisa diferente. Correto? Então, para encerrar, eu queria dizer também o seguinte: a evolução, ela admite que não se consegue encontrar o elo entre o reino vegetal e o reino animal. O próprio colaborador de Darwin, Alfredo R. Wallace, disse que a distância entre o reino animal é tão grande que nenhuma explicação puderam formular sobre esse problema à base da matéria, suas leis e força. No entanto, a evolução propõe o tal surgimento no inorgânico para o orgânico como teoria viável para explicar a verdadeira origem das coisas, deixando, no entanto, de explicar a origem da matéria, da força, a vida vegetal ou animal. Vê que todas as diferentes espécies de animais e plantas foram criadas separadamente, pelo fato de que quando essas são cruzadas, a posteridade é sempre estéril. Por exemplo, o cruzamento de um jumento com uma égua, o que nasce? Uma mula. A mula pode se reproduzir? Não. A mula, ela é um ser estéril. Os proponentes da evolução não conseguem explicar Jesus Cristo, que era uma raiz de uma terra seca, e o cristianismo que surgiu sobre os ombros de 12 homens, em oposição às crenças dos judeus, dos gregos e dos romanos. Também não sabem explicar como apareceu a nossa maravilhosa Bíblia, que o próprio historiador H.G. Wells
admite ser a fonte da civilização e não o produto da mesma. Para encerrar, eu gostaria de dizer que o doutor John G. West, diretor do Centro de Ciências e Cultura do Instituto Discovery, ele disse o seguinte: os darwinistas continuam a afirmar que nenhum cientista sério duvida da teoria de Darwin. Contudo, aqui estão mais de 500 cientistas que estão dispostos a tornar público o seu ceticismo acerca dessa teoria. E está aqui o site, e eu vou deixar o site aqui embaixo para quem quiser entrar nesse site e pesquisar acerca desses 500 cientistas renomados, muitos deles doutores, que têm o seu ceticismo acerca dessa teoria, que é www.wnd.com/2006/02/34901. Então é isso. A minha fonte de pesquisa para estar informando você a respeito desse fato. Eu peguei algumas informações nesse livro, né? Eu não estou ganhando nada para falar desse livro, mas é um livro que se chama O Plano Divino através dos Séculos, da editora CPAD, uma Bíblia e a internet. Então, é isso aí. Até uma próxima. Fique com Deus.